E agora nós vamos conversar pelo Skype com Áurea Regina de Sá, que é jornalista especializada em comunicação pessoal. Nós vamos falar sobre as práticas positivas e os efeitos na comunicação. A Áurea já está comigo aqui na tela. Bom dia, Áurea. Seja muito bem-vinda ao programa Opis Notícias. Bom dia, Max. Bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade. Obrigado a você, viu? Você está aí em São Paulo agora, né? Na tranquilidade da sua casa e nos concedeu gentilmente essa entrevista. E a gente já vai começar perguntando, Áurea, o que podemos considerar uma comunicação eficaz? Aquela que respeita o outro. Na comunicação existe sempre o outro, não é nunca sobre nós somente. A gente precisa entender, perceber o outro, as manifestações que ele tem a partir dos músculos da face, do gestual, das palavras que diz e do que ele está sentindo. E para isso é importante aplicar a virtude da empatia, porque quando você faz isso, você abre uma porta para a conexão. Comunicar, Max, ou se comunicar bem, com excelência, de forma adequada, não é somente sobre falar bem. Isso é uma parte do processo. Isso é o que a gente chama de oratória. Ter uma boa oratória é articular bem as palavras, mas isso não é tudo quando a gente fala em comunicação adequada. A conexão é muito mais do que isso. Quando você está com uma pessoa, por exemplo, quando a gente bate um papo gostoso com alguém e de repente você se dá conta, nossa, já se passaram 2 horas, a gente está aqui todo esse tempo, nem parece. É porque criou um fluxo, a psicologia chama isso de flow, em que a gente estava tão conectado, um relacionado com o outro, que passou muito rápido esse tempo e a gente teve uma sensação de aproveitamento, né? Foi gostoso esse momento. Que maravilha. Ô, Áurea, me responda, os elementos não verbais, como a postura, a entonação, eles devem ser considerados e por quê? Muito considerados. Eles são importantes também nesse processo de comunicação. Agora, é importante que isso seja feito de uma forma natural. Tem pessoas que buscam muito uma forma adequada de se comunicar a partir de regras ou uma receita de bolo, técnicas. E isso não é tão fundamental quanto ser você. Você pode gesticular, movimentar a cabeça, levantar a sobrancelha, fazer um leve movimento corporal enquanto interage com o outro, mas isso não pode ser mecânico. A partir do momento em que isso é mecânico, você está no piloto automático. O importante é que você se perceba, como se tivesse aqui do meu lado uma Áurea, uma igual a mim, só que transparente, né? Ninguém tá vendo, só eu percebo que ela tá aqui e ela tá me dando os toques toda hora. Áurea, você tá gesticulando demais. O que é gesticular demais? É passar as mãos na frente do rosto, é ficar com uma agitação muito além do normal. Ou você tá parecendo um robô, muito quieta, quase não se mexe, tá muito paradona, dá uma movimentada. Ou então, a velocidade de fala, Áurea, tá muito rápida ou muito lenta. Enfim, esses toques, essa conversa que a minha consciência está me fazendo, são importantes para que eu possa ajustar a minha forma de me comunicar durante a minha comunicação. E não esperar assistir um vídeo depois ou um feedback de alguém para eu saber, nossa, mas eu estava fazendo isso, mas eu não estava fazendo aquilo. Por isso que é importante a gente se perceber e manifestar os músculos da face, os gestos, na medida do que for natural, do que tiver confortável para você. Bom, e é possível que eu possa construir um ambiente favorável para a comunicação no momento em que eu estou com outra pessoa ou no momento que eu me apresento para muitas pessoas, Áurea? Olha, Max, eu acredito que esse deveria ser o desejo de todo mundo. Iniciar uma relação, um contato, mesmo que seja breve, mesmo que seja um oi, tudo bem, alguma coisa superficial, até algo mais profundo, mais intenso, essa deve ser a decisão de cada um. Porque é da responsabilidade do comunicador se comunicar bem. Eu não posso atribuir ao outro a responsabilidade daquela relação não ter dado certo. Então, por exemplo, falas como, eu não me dou bem com aquela pessoa porque ela é uma chata, ou porque ela não entende nada do que eu falo. Então, peraí, será que não tem um dedinho seu aí, uma responsabilidade sua em fazer com que a pessoa entenda, em transformar o humor dessa situação? Portanto, nós temos que ser autônomos e protagonistas, responsáveis por essa comunicação saudável, sempre tentando. Se o outro fechar com uma barreira, com um mau humor, com uma indisposição, a gente pode tentar questioná-lo de uma forma sutil para que ele
se transforme, modifique essa postura. Então, é diferente dizer, nossa, como você está chato hoje, como você está de mau humor, assim não dá para conversar. Isso já é uma forma de espantar. A pessoa que já não está se sentindo bem vai ficar pior ainda. Agora, se você disser, eu estou percebendo que talvez você não esteja tão bem hoje, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Muda tudo. Então, é você sempre na linha de frente, tentando guiar o caminho, porque você, enquanto comunicador, é responsável por isso. E o outro também não é responsável? Mas talvez ele ainda não tenha acordado para isso. Se você estiver perceptivo, antenado, acordado, no agora, você consegue fazer essa alteração de caminho. Olha, deixa eu falar aqui para essa câmera, para os meus espectadores que estão no canal 10 da TV Ops e também para essas centenas de milhares de internautas que nos seguem diariamente. Eu estou falando aqui com a Áurea, ela é jornalista, especialista em comunicação pessoal, e a especialista nos diz nesse momento que a comunicação, ela não é um amontoado de palavras jogadas ao vento, não, ela é uma construção e como tal ela deve ser feita com muita delicadeza. Você tem que prestar atenção, né, ao todo que se forma no momento em que você se dirige ao outro. E aqui nós estamos contabilizando desde expressões faciais, corporais, até a palavra que é dita. Né? Você deve principalmente, foi um dos pontos que ela colocou, agir com empatia nesse momento da comunicação. E agora, Áurea, eu queria saber, ouvir o outro é tão importante quanto falar? Como é que a gente pode coordenar esse timing? Muito boa pergunta, Max. Muito importante. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é assim que diz o ditado? Isso. Então a gente precisa perceber também a partir da escuta. Mas não é só ouvir, veja a diferença. Ouvir é captar o som. Então eu ouço o som da sua voz, o barulho que você emite. Mas eu preciso escutar você para te entender melhor e para me comunicar melhor com você. Escutar é mais do que ouvir. É entender nas entrelinhas, é perceber como está o seu humor, as suas sensações. O que você está dizendo me diz exatamente o quê? Porque se eu tiver a postura só de ouvir, eu vou esperar você acabar de falar para logo lançar minha resposta, ou minha observação, ou minha outra pergunta. E isso não é exatamente uma comunicação que flui. Uma comunicação gostosa, que tem interação e conexão. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma pergunta, mas o outro quer falar. É como alguém que chega e diz, nossa, eu estou passando por tantos desafios nessa pandemia, eu estou trabalhando em casa, em home office, e estou longe das pessoas. Ela está querendo desabafar, contar alguma sensação desagradável, e aí vem o outro, eu também, mas eu já dei um jeito, eu comprei uma câmera assim para fazer lives e conferências, porque está muito legal. Aí a pessoa começa a contar a vida dela. Então, e o outro? Ele não foi escutado, ele ficou ali, quietinho, pensando, bom, não é dessa vez, não vai ser agora que eu vou conseguir trocar uma ideia de verdade com alguém. Por isso que a escutatória, que é o movimento de escutar, como dizia o educador Rubem Alves, é muito fundamental para essa comunicação excelente. Sem dúvida. Áurea, a gente escuta a todo tempo, né, que a questão emocional ela é fundamental. Num diálogo, o equilíbrio emocional, ele faz a diferença? Em tudo, na vida inteira, o equilíbrio emocional faz diferença. É por causa do desequilíbrio emocional que as pessoas cometem gafes, comunicação violenta, que as pessoas destroem relações. Por isso, o grande objetivo de alguém que quer se comunicar bem precisa ser, em primeiro lugar, o equilíbrio emocional. A boa comunicação ela é feita a partir do comportamento. E o comportamento está totalmente relacionado ao equilíbrio emocional. A partir do momento que você se conhece, que você conhece as emoções que te visitam em todos os momentos, em todas as situações, você pode dirigir essas emoções. E não simplesmente ser tomado de assalto por uma emoção e depois dizer, eu não sei onde eu estava com a cabeça, olha o que eu falei, olha o que eu fiz para você, me desculpe, eu não queria ter feito isso. Então, agora já foi. Por isso que é importante a gente saber antes qual é a emoção que está chegando para nós e poder conversar com essa emoção. A programação neurolinguística proporciona isso para que você não esteja no piloto automático e seja dirigido pela emoção. Nós é que temos que dirigir as nossas emoções, porque assim a gente alcança o tão desejado equilíbrio emocional e pode ter comunicações e relações mais saudáveis. Olha só, há pouco você falou em gafes, em ruídos na comunicação. Eu queria saber como é que a gente faz num diálogo para ir direto ao ponto sem ser deselegante. É um grande processo, né? Não é automático, não tem uma dica prática. É importante que você possa entender a necessidade do outro,
Então, se ele te faz uma pergunta e você quer dar uma resposta direto ao ponto, você percebeu o que ele quer, mas também considerar aquilo que você entende como importante para manifestar. E ser objetivo significa enxugar o texto, reduzir algumas palavras ou explicações, mas isso depende muito do momento, da situação. Muitas vezes, numa entrevista, assim como estamos agora, a objetividade é muito mais valorizada do que detalhes, exemplos e grande aprofundamento nesse conteúdo. Muitas vezes a pessoa vai procurar o aprofundamento depois, em outros canais. Mas aqui o importante é ser objetivo e usar um ritmo de fala também dinâmico para ocupar o espaço, por exemplo, nesse canal de TV, de uma forma mais adequada. Agora, Áurea, e quando algo não sai como se esperava, ou seja, o seu interlocutor lhe surpreende, né, de forma inesperada, com uma atitude que não estava ali no seu script, o que fazer? A partir do autoconhecimento, Max, a gente fica muito mais dono da situação e o controle emocional fica mais fácil de acontecer. Por isso, o se vira nos 30, a flexibilidade, o jogo de cintura acontecem com mais naturalidade. Você buscar esse jogo de cintura, essa saída de mudança de rota, sem estar se sentindo bem com você, sem estar se sentindo estável emocionalmente, dono da situação não tem nada a ver com arrogância, tá? É só no controle mesmo da situação. Você consegue driblar cada uma das situações ou das surpresas que o seu interlocutor pode te proporcionar. Depende muito da situação, mas é importante que a pessoa haja com naturalidade e para isso não existe técnica pronta. E existe um processo de desenvolvimento em que a pessoa, à medida em que se conhece mais, também passa a confiar mais em si e a lançar ações, falas que possam preencher esse momento de surpresa em que ele foi surpreendido e pode devolver de uma forma adequada, respeitosa, empática, para que a situação siga da melhor maneira possível, né? Sem ter nenhum embate, sem ter nenhuma situação controversa que pode gerar crise para a própria pessoa e também para aquele que tentou provocar a crise. Vamos dizer que essa surpresa tenha sido uma provocação para deixar o outro instável. Então, do outro lado, o comunicador também vai saber lidar com isso da melhor forma possível para não se indispor. Bom, então, se entendi bem, você está querendo nos dizer que as práticas positivas sempre podem ser aperfeiçoadas. É isso mesmo? Sim. Sempre. Eu acredito que não tem fim, Max. Quando a gente começa nesse processo de querer se comunicar melhor, e isso significa querer se tornar uma pessoa melhor, porque a comunicação é só reflexo, é só resultado daquilo que nós somos. Não adianta querer se comunicar bem a partir de uma receita pronta, se você não se atém ao seu comportamento, à sua forma de ser. Se você se melhora enquanto pessoa, se aprimora enquanto ser humano, a comunicação mais adequada vai ser só o resultado disso. E isso deve ser perseguido diariamente, para que a gente tenha acesso a esses resultados, possa perceber que está crescendo, para poder também ter a sensação de que está oferecendo algo de bom para o outro. Eu acho tão legal quando a gente entra numa situação e pensa, eu quero que você, meu interlocutor, saia daqui melhor do que quando chegou, porque da minha parte eu quero te oferecer o melhor. Eu acho que se todo mundo entrasse numa relação assim, a gente só teria momentos bons. Sem dúvida alguma. Olha, eu tive o grande prazer de conversar aqui com a Áurea Regina de Sá, ela é jornalista especializada em comunicação pessoal. Ela nem sabe, mas eu estou no grupo dela, do Telegram, sigo nas redes sociais. Essa mulher é fera, gente. Ela sabe tudo de comunicação e eu indico que todo mundo que está aí em casa ou que vai assistir essa entrevista posteriormente, sigam a Áurea em todos os canais onde ela está. Ela tem muito a oferecer. Ela dá palestras, ela dá aulas, enfim, ela é uma workaholic nesse sentido da comunicação. E aí eu queria te dizer, olha, para as pessoas que querem te seguir ou querem conhecer um pouco mais sobre comunicação, como é que elas fazem? Nos diga. Nas redes sociais, Instagram, Face, LinkedIn, você pode me encontrar com o endereço @AureaReginaDeSá. No Telegram eu tenho um canal chamado Portal Comunica. Eu tenho 2 podcasts muito interessantes também que vão auxiliar quem quer se comunicar melhor, que são o Se Liga, Comunicação Pessoal, e o Fala Maldita, em que eu analiso falas malditas, que podem se tornar malditas
por pessoas públicas e também por pessoas não públicas, que acabam se tornando públicas porque viralizam a partir de uma gafe ou de uma fala maldita. E tem também toda segunda-feira no meu canal do YouTube, também com o mesmo endereço, @AureaReginaDeSá, às segundas, às 19 horas, pelo horário de Brasília, uma live sobre comunicação pessoal. Tem sido muito bacana, a interação tem sido riquíssima. Eu convido a todos a participar. Nossa, é sempre uma aula ouvir você, conversar com você. Durante a entrevista nós colocamos o seu endereço no Instagram, mas agora a gente tem aí todas as possibilidades